Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos para o próximo capítulo do livro Ponto de Inflexão com Flávio Augusto. Chegava o dia de parar de caminhar pelas nuvens, de cair na realidade, de arrumar as malas e de finalmente viajar para Angra dos Reis, que seria minha casa pelos 3 anos seguintes. Todos estavam muito orgulhosos, meu pai, minha mãe, minha avó e minhas 2 irmãs. Por outro lado, eu estava indo embora de casa aos 15 anos de idade, uma mistura de choro de orgulho com choro de despedida. O dia 3 de fevereiro de 1988, dia tão esperado, foi o dia em que entrei pelos portões do Colégio Naval ao som do hino nacional. Tudo muito lindo. No entanto, eu estava começando um dos períodos mais difíceis e contraditórios que já havia vivido. Não precisei de mais de 24 horas para duvidar de tudo o que para mim era uma enorme convicção, que me havia feito abdicar de dias e mais dias de lazer em favor de uma certeza, minha carreira na Marinha. Essa certeza desapareceu já nas primeiras horas da realidade vivida dentro do Colégio Naval. O mundo militar é baseado em hierarquia, disciplina e rotina. Tudo é muito padronizado. Você passa a fazer parte de um corpo e sua individualidade é desconstruída para nascer uma nova pessoa. Trocam o seu nome e agora você recebe um número. Todas as reações são provocadas através do que eles chamam de adestramento militar, que é baseado em um estímulo-resposta provocado por líderes que davam as ordens. Nesse momento, o indivíduo perde qualquer autonomia e passa a ser um a mais na tropa. Foram momentos de grandes conflitos no campo de batalha de minha mente. Se, por um lado, eu ainda estava anestesiado de felicidade, por outro, tudo o que estava vivendo era diametralmente oposto à minha expectativa. No meio do período de adaptação, havia um dia de visita dos pais. Depois de algumas semanas dentro do sistema militar, a forma como recebi meus pais já dava algum indício para eles de que a coisa não andava nada bem. Apesar de ser meu aniversário, a maior parte do tempo eu fiquei calado, sem dar detalhes do que estava acontecendo dentro do colégio. Apesar de eles perguntarem bastante, eu estava frio, distante, sem brilho nos olhos e bastante robotizado. Foi bom vê-los, sentir o abraço de quem te ama, ver de novo o sorriso de minhas irmãs menores, que sentiram saudades, mas, por outro lado, não creio que eles me sentiram da mesma forma. Estava distante, num lugar que nem eu mesmo, dentro de mim, sabia, enormes contradições, crises e dúvidas. A adaptação acabou e logo tudo ficou melhor, mas próximo da normalidade, ainda que dentro do sistema militar, repleto de rotinas repetitivas e ainda com o típico adestramento de respostas automáticas. Vi muitos colegas estavam mais à vontade, adaptados e outros até gostando do processo, mas eu carregava uma ferida muito difícil de ser cicatrizada. A adaptação definitivamente não me caiu bem. Sempre gostei muito de ter o controle sobre a minha consciência. Provavelmente a razão pela qual eu nunca tenha ficado bêbado ou usado drogas. Gosto de mim com plena consciência e sensação de controle daquilo que me cerca. Acho que essa foi a razão de ter rejeitado profundamente a tentativa de invasão de minha identidade, de sequestro do meu eu e do achatamento de minha criatividade, imaginação e iniciativa própria que eu usava para criar as minhas rotinas em vez de ser padronizado por uma instituição. Apesar de minhas palavras duras na decriação de minha experiência nos primeiros dias no Colégio Naval, a memória que tenho da Marinha é de muito carinho. Estranho, não é? Não sei explicar a razão para isso,
mas creio que, em meio a todos esses apuros, o vínculo com os amigos me deu uma certa compensação emocional diante de tudo isso. Sinto também que a experiência como um todo me ensinou bastante e me fez amadurecer de forma precoce. A verdade é que não tinha perfil para ser militar. É claro que na época eu não tinha a menor noção disso, mas algo me incomodava e eu não me encaixei. Minha natureza sempre foi indomável e minha mente mais criativa. Não consegui me sentir um a mais na multidão e reagir com rebeldia. Percebe que esses detalhes que ele narra aqui, quando ele entra na marinha, o tão sonhado objetivo e alvo que ele tinha, de repente se tornou em uma frustração na vida dele, uma grande dor, para ele conseguir lidar com tudo aquilo que ele estava vivendo na realidade. Ocorre que eu quero fazer uma ressalva aqui do seguinte: mesmo que você lute por algo que você quer muito, e isso, quando você cair na realidade, não for exatamente o que você quer, olhe por um ângulo diferente. Como de fato aqui acabou acontecendo na vida dele. Foi um grande aprendizado para você, e tudo isso que você aprendeu e a maturidade que você adquiriu vai ser usado em outro lugar, de forma que vai te levar a um nível muito maior do que você poderia ir se você não tivesse passado pelo que passou. Então, continuando, o resultado não poderia ter sido positivo. Fiquei incontáveis fins de semanas impedido de voltar para casa como punição. Esse ciclo vicioso cresceu como uma bola de neve. Sem maturidade, não conseguia tomar a iniciativa de sair. Ao mesmo tempo que a pressão aumentava, ao chegar ao final do segundo ano com mais punições e absoluta desmotivação, no final daquele ano, a Marinha me convidou a me retirar do Colégio Naval por inaptidão para o oficialato, uma espécie de certificado de incapacidade para liderar. Eu me lembro bem o momento ao final de 1989, quando o oficial daquele dia, no último dia de aula, na última formatura do ano antes de sairmos de férias, chamou o meu nome. Fui lá para o meio do pátio, na frente de todos os meus colegas, e fiquei imóvel, esperando que todos saíssem. Fiquei lá no meio até os meus 200 colegas irem para casa. Do meu lado, um colega que também foi solicitado. Nenhum de nós sabíamos o que estava acontecendo. Em seguida, fomos para a sala de outro oficial mais graduado. A dúvida e a expectativa nos contagiavam. Aguardamos até que o oficial chegasse na sala. Na cabeça passavam-se muitas coisas, mas, de novo, eu não tinha a menor ideia do que me esperava nas horas seguintes. O oficial chegou e disse para nós dois de forma bem direta: Augusto e Marcelo, o Colégio Naval não vai renovar a matrícula de vocês para o ano que vem. Isso é uma decisão definitiva e irreversível. Entenda uma coisa, que quando o homem diz para você algo sobre a sua vida, você tem o direito de você aceitar ou não. E eu falo isso daqui com base nas escrituras, em Marcos capítulo 9, versículo 23, que diz: tudo é possível ao que crer. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Então, se depender da sua fé e você acreditar que isso ou qualquer decisão que for tomada na sua vida, sobre a sua vida por alguém, possa ser irreversível, com certeza essa decisão vai ser irreversível, e nós vamos ver isso daqui para frente, ok? Então sempre mantenha a fé em você e em Deus, de que tudo é possível ao que crer. Por pior que seja a situação, para tudo existe uma saída, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então, continuando, seus pais foram avisados e já estão a caminho de Angra dos Reis para conversarem pessoalmente com o comandante. Naquele momento eu vi o meu amigo colocando as duas mãos no rosto. Ele ficou desesperado. Eu me lembro de ter ficado aliviado. Estava acontecendo o que eu não fui capaz de fazer com a minha própria iniciativa: chegar à conclusão de que eu deveria sair.
A primeira coisa que me veio à mente quando saí da sala foi uma grande preocupação com os meus pais. A primeira coisa que fiz foi ligar para minha casa e falar com a minha mãe para ver como ela estava. Foi mais ou menos assim: alô? Oi, mãe. Oi, filho, você tá bem? Eu estou ótimo. E vocês? Nós ficamos muito surpresos e preocupados. Mãe, não fique preocupada. Isso é o melhor. Não estou feliz aqui há bastante tempo. Então ela disse: fala isso para seu pai. Ele ficou muito triste. Então eu respondi: deixa comigo. Beijos. O meu pai foi à sala do comandante para tentar convencê-lo a mudar de ideia. Quando me encontrou, não disse nada. Foram mais de 2 horas de viagem até chegar em casa sem falar uma única palavra. Ele estava devastado. Os dias que seguiram foram bem complicados quando finalmente conseguimos conversar. Ele não aceitava o fato, mesmo eu dizendo que não queria mais a Marinha porque não tinha perfil e não me enquadrava naquele modelo. Ele dizia: quem não quer, sai. Você foi expulso. É claro que ele tinha razão, mas também era fato de que eu não tive maturidade para chegar a essa conclusão estando no meio do processo. A comunicação era escassa, não havia internet nem celular. Eu passava a semana toda distante e, como eu já mencionei, muitas vezes por várias punições passava mais de um mês sem voltar para casa. Por isso, a surpresa foi grande. Ano seguinte, 1990, chegou, quando eu faria o 3º ano do ensino médio, ano de vestibular. Na época não existia Enem. Eu estava absolutamente seguro e por isso passei em todos os vestibulares que prestei para as melhores universidades do Brasil. Fazer prova não era mais um desafio para mim. No entanto, havia uma prova que eu decidi fazer sem que ninguém soubesse: a prova para a Escola Naval. Quando os alunos do Colégio Naval terminavam o ensino médio, eles ingressavam automaticamente na Escola Naval, que ficava no Rio de Janeiro. No entanto, também havia um concurso para a Escola Naval, com poucas vagas, e eu resolvi fazer esta prova. Era concurso feito em 2 fases. Ao passar na primeira fase, peguei o jornal com o resultado e marquei o meu nome, exatamente igual como fiz quando passei no Colégio Naval, 3 anos antes. Chamei meu pai para bater um papo. Logo no início entreguei a ele o jornal e não disse nada. Ele perguntou: o que é isso? Respondi: leia. Aqui está escrito o resultado da Escola Naval. Respondi: isso mesmo. O que significa? Significa que o meu nome está aí. E você pode ir? Claro que sim. É um concurso público. E aí? E aí que eu não vou. Estou te entregando este jornal apenas para que você tenha certeza de que eu não vou para a Marinha porque eu não quero e não porque eu fui expulso. A conversa terminou com um abraço e de minha parte penso que estava recuperando uma parte importante do respeito de meu pai que havia perdido com o incidente no Colégio Naval. Preste atenção aqui agora que eu vou fazer uma ressalva bastante importante. Por que eu gosto de ler esse livro e eu me identifiquei bastante com Flávio Augusto para ler a história dele e falar das escrituras? Porque aqui nele também tem o que? A consciência de honrar o pai e a mãe, que é o que está no capítulo 20, versículo 12 de Êxodo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem, prolongue os seus dias de vida sobre a face da terra. Então, ou seja, aqui além de ele ter se preocupado com a honra ao pai dele e à mãe dele por ter se sacrificado, ter pago para ele os 3 anos nos cursinhos preparatórios até ele passar para ir na Marinha, ele sente que perdeu o respeito pelo pai dele e decide fazer de novo a prova e provar para o pai dele que ele é capaz de estar na Marinha, de entrar na Marinha, mas que ele não vai agora porque ele não quer, uma decisão própria. E percebe que isso daqui, ele está aqui dos 15 para os 16 anos de idade, um rapaz jovem, novo,
mas que já alcançou uma maturidade acima do nível da média da juventude, dos jovens, né, da idade dele, inclusive dos jovens de hoje que nós vemos. Isso daqui é de suma importância para todos vocês que estão ouvindo entenderem que quando você está dentro das leis universais estabelecidas por Deus, dentro dos seus estatutos e dos seus princípios, não importa se você conhece ou não a Deus, não importa se você é ou não religioso, não importa se você é ou não um convertido, se você aceitou ou não Jesus, isso são coisas para nos aprofundarmos em outra fase. Mas o que importa é que você está dentro das leis universais, dos princípios estabelecidos por Deus. Percebe que eu já falei em outro capítulo, mas vou repetir, que quando Deus chamou Abraão, Deus falou também com Noé que ia destruir Sodoma e Gomorra. Deus falou para Abraão que ia destruir a terra. Deus falou para Noé, e falou para ele por quê? Porque viu que eles eram homens justos e reto. Então Deus os escolheu para andar com ele, e como está escrito nas escrituras: meus olhos procurarão os fiéis da terra, e aquele que anda num caminho reto, esse me servirá. Então esteja atento à sua personalidade, às características que você desenvolve e às atitudes que você tem no seu dia a dia, não somente para que Deus te escolha, mas para que você te vá bem na sua vida, para que você prospere, para que você tenha abundância de vida, para que você possa ir bem em tudo quanto você colocar as suas mãos. É por isso que eu estou lendo esse livro e acompanhando aqui com as escrituras, para que você entenda de uma vez por todas que estar enquadrado dentro das escrituras, das palavras de Deus, viver com as palavras de Deus na sua vida é de grande importância, tá bom? Então um grande abraço, que Deus te abençoe, você e toda a sua família. Até o próximo capítulo.